Certa vez ouvi uma mensagem, eu creio que muitos já ouviram essa palavra, porque várias pessoas que fazem palestra nesse país usam sempre esse termo. O que me assusta, o que nos assusta, o que me assusta, eles falam, e eu vou usar esse termo, o que me assusta não é o alarido dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Ou seja, se nós ficarmos calados mediante situações que nós conhecemos ao contrário, conhecemos de outra forma, temos que compartilhar. E pelo meu chamado, o ministério que o Criador chamou eu na Terra, e Ele tem me mostrado, revelado algo, tem certas coisas que eu não consigo ficar calado. Olha, eu vou falar a verdade, chega a doer. Não é uma forma de dizer, chega a doer o coração. De ver os homens nesse Brasil, nesse país, em todos os países, sem titular ou foram nomeados como pastores, pregadores, representantes do Criador, sabe? E tem multidões que seguem, tem os templos, tem suas matrizes, a sua matriz geralmente em uma capital, esparramam filiais sobre a terra. É uma coisa assim que chega a doer o peito quando você ouve certas coisas. E eu ouvi uma delas de um pastor que com certeza ele serve o próprio Shemael, uns falam Beuzebu, Ra-Satã, o homem do inferno. E o que acontece que eu quero passar para você? Eu sempre defendi isso, e eu sei porque o Pai já me revelou, me mostrou. A Bíblia, quem montou a Bíblia, não foi o Espírito do Santo, não foi o Criador que montou, não foi o grande eu sou que montou a Bíblia. Não foi. Se você pesquisar, investigue quem montou a Bíblia, que é um conjunto de livros. Agora imagina os escritos dentro da Bíblia. Agora, se você perguntar para mim, Osmar, mas dentro da Bíblia tem algo do Espírito do Santo? Tem pingo ou pingos da verdade? Do reino dos céus? Tem. Mas é difícil encontrar. E não é qualquer um que consegue decifrar, discernir, não. Porque só tem o discernimento da verdade, dos pingos da verdade, quem nasceu de novo do alto e tem o Espírito do Santo. E a alma vivificada. Para você ter ideia, senão não consegue. Mas eu não vou entrar no mérito disso hoje, não. Só quero trazer algo para você ver como que a Bíblia é um conjunto de livros que está prendendo as almas no reino dos homens, no reino das trevas. E para isso que ela foi montada. E prende. Se você pegar pingos que o Espírito diz, por exemplo, você pega Irmeiá, que muitos conhecem como Jeremias 8:8. Lá fala da pena mentirosa, ou seja, eles inventaram um monte de história e está lá. Pena mentirosa é o que escreveu os escribas. Pena mentirosa. Se você pegar 2 Coríntios 3, capítulo 3, 2 Coríntios versículo 6, o Espírito disse que a letra mata. Por que o Espírito disse que a letra mata? Por causa das montagens e falsificações. Simples. Por isso que ele fala, a letra mata. Se tiver na letra, conjunto de livros é letra. Mata. Se você pegar o Espírito falando algumas ovelhas que estavam em Gálatas, ali, no capítulo 1, ele fala que o Pai manifestou o seu poder para nos livrar, no capítulo 1, versículo 1, do sistema mundial maligno, que é o sistema religioso, cristão, é tudo quanto é religião, tudo quanto é doutrina terrestre, o Ra-Satã, o Shemael, os anjos caídos, que são os demônios que estão por trás. Mas o que eles fazem? Os seus representantes engravatados usam a própria Bíblia para matar, roubar e destruir, para prender as almas e enganar. Eles usam os versículos que eles montaram. Aí a pessoa tem a Bíblia como soberana. Nossa, a Bíblia, está escrito na Bíblia. Assim diz, está na palavra. Aí acredita e o Satanás arranca até o couro. Das almas sobre a terra. E tem um item que eu vou citar que ontem eu vi um pregador conhecido no Brasil, serve o próprio Shemael, um representante do próprio Shemael, Ra-Satã. Isso está na cara. É simples você conhecer uma árvore boa. Pelos frutos, gente. Pelos frutos.
E quem investiga, busca, clama com o coração reto na presença do Pai, ele revela. Mas eu vou dizer o que esse pregador, e muitos usam, aliás todos no Brasil, para roubar e matar e destruir, quando se trata de dízimo, de oferta, de roubar as almas, para justificar o dinheiro deles, que estão salários enormes dentro dos templos, nas gaiolas que o Shemael criou, eles usam o versículo bíblico, eles usam os livros. Quais os livros que todo dia está lá, naqueles locais? Livros. Você acha que o Satanás ia montar suas gaiolas, suas arapucas, seus templos e não ia montar livros para sustentar a obra? Lógico, ele ia montar livros. Mas vou ler uma aqui só para você entender o que eu quero dizer, para não falar, pô, Osmar, o mensageiro ficou doido agora. Pois o dia que você conhece, você for chamado de doido e louco, é porque você está no reino dos céus, no reino do Espírito. Você não pactua com as coisas do reino dos homens. Mas em Gálatas, para você ter ideia, capítulo 6, versículo 6, o que esse mensageiro do Rassatã se intitulado como pastor no Brasil, milhares de almas cegas, olha o que ele estava dizendo num vídeo. Ele falou assim, está escrito, você que reclama do salário do pastor, você que reclama do que eles ganham, que andam de tudo quanto é coisa, são ricos, sabe? Você não pode reclamar. Eles ganham até pouco. Olha o que está escrito. Vou te mostrar, vou te provar que está na Bíblia. Lógico, Satanás montou a Bíblia, eu vou provar que está na Bíblia. Aí ele leu lá. Eu só vendo, para todas as almas. Gálatas capítulo 6, versículo 6. O que está escrito? Gálatas 6, versículo 6 e versículo 7. Hoje, só que o Espírito vai dar entendimento para você. Olha que ele lê lá que está escrito. Mas a pessoa instruída na palavra deve partilhar, dividir todas as coisas que possui com seu instrutor. Olha o que ele está dizendo. Ele usou esse versículo. E olha o versículo 7 de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se iludam, ninguém faz, aqui tem um nome pagão, de bobo. A pessoa colhe o que semeia. Ele falou isso. Então ele usa versículo da Bíblia, aí a pessoa lê lá e fala, é verdade, olha. O que ele quis dizer? Olha, você está reclamando do salário do pastor, que o pastor das igrejas tem um salário gordo, anda de carrão, caminhonetona, tem avião, tem helicóptero. Você está reclamando? Olha que a palavra de Deus diz, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Olha o que está escrito. Mas a pessoa instruída na palavra deve compartilhar todas as coisas boas que possui com seu instrutor. Olha o que esse filho do diabo disse. O que ele disse? Olha, você está reclamando do salário do pastor? Está reclamando? Olha que a palavra diz, você deveria dividir todos os seus bens que você tem com o pastor. Ainda ele fala assim, daquela risadona sarcástica do Satanás. Ali tem uma legião de demônio. Olha, você reclama do salário do pastor? Olha que a palavra de Deus diz. Então fica quietinho. Se você for seguir a palavra, você tem que dividir todos os bens que você tem. Está escrito, minha amiga, meu amigo, ainda chamei meu irmão, minha irmã. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Mas a pessoa que é instruída na palavra deve compartilhar com o seu instrutor todos os seus bens, dividir. Ou seja, vamos supor que eu estou levando a mensagem. Só para sua analogia, porque eu não levo a mensagem do reino das trevas. Aí, o que eu teria que usar que eles usam? Todo mundo que segue o ministério, né, a matriz, as filiais, que o certo, em vez de ser reclamado do salário do pastor de todos os meus bens, se for pegar no pé da letra, como diz a Bíblia, você tem que dividir pela metade do que você possui comigo, porque eu sou seu instrutor espiritual. Vocês estão aprendendo comigo. Ainda assim que ele se intitula. E aí lê o versículo na Bíblia, aí as almas, tudo cega. É verdade, irmão. Irmão, é verdade, o pastor tem razão, está escrito aqui mesmo, olha. Mas a pessoa instruída na palavra deve dividir todas as coisas boas que possui com o seu instrutor. Olha, é verdade, então nós não podemos reclamar mais do salário do pastor, dos bens que eles têm. Porque senão, imagina se nós fosse dividir pela metade que nós temos. Então vamos ficar quietinhos. Olha como que Satanás faz, ainda botou o versículo para frear o roubo deles. Mas a pessoa faz da Bíblia como se fosse o Criador dos céus e da terra, do universo. Pô. Percebe? Será que as almas vão acordar? Que a Bíblia, Satanás montou a Bíblia? Pô, até quando? Quando vai acordar?
Quando estiver caminhando para o Sheol negativo, como diz por aí, no vale da sombra da morte. O Satanás montou versículos para roubar, matar e destruir, gente. Olha, ele usa um versículo onde as almas lê, fala, é verdade. Aí cutuca marido e mulher, olha lá benzinho, é verdade, tá escrito. Olha na minha Bíblia, está escrito, é verdade. Nós temos que repartir metade dos nossos bens com o pastor que está nos instruindo. Então é melhor não ficar quietinho, não reclama mais do salário, porque ele tem avião, tem carro, tem isso, tem programa na televisão. É melhor não ficar quietinho. Eles usam isso para frear as almas que estão sendo roubadas a nem questionar. Então, amiga, vou parar por aqui. Quando você vai acordar? A minha mensagem é para as almas que o Pai decidiu libertá-las e ainda através da vida delas nesse corpo, ter algum propósito, algum plano no reino dos céus, no reino do Espírito. Acorda, né? Depois não vai chorar na hora que o fogo descer lambendo tudo, se estiver no lugar errado, na hora errada, e do outro lado, você chegar e falar assim, eu não te avisei? Bem que eu te avisei. Quantas vezes? Você entendeu? Eles usam a própria Bíblia. Então fala, o ladrão veio para roubar, para matar e destruir. É verdade. Aí nem pensa que o ladrão é um cara de asa grandona, que vem voando. Os ladrões é tudo aqueles engrafadatinhos, bonitinhos, se apresenta com um livrinho, com um negocinho na mão, chamado de Bíblia. Você acha que ele ia aparecer com a revista na frente? Tem uns que aparecem com revista, viu? Eu conheci uns que pregavam com revista. Pra você ter ideia, tão cara de pau. Aí vai com o livro. Por isso que ele chega tudo bonitinho. Capítulo tal, versículo tal, capítulo tal, versículo... Assim diz o Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aí, segundo de Paulo, não sei quem, vem tudo montadinho. Por quê? Para você ficar só no coxinho, que nem o boi no confinamento. Você não pode investigar. Olha, já chega tudo bonitinho. Por quê? Porque se você está clamando ao Pai e não está preso dentro de livros, o Espírito pode revelar para você o tesouro dos céus. O tesouro dos céus. O reino dos céus. Quem é o rei do universo? Não é alguém feito de imagem, de gesso, de pó, de madeira. É alguém muito além disso, o reino do universo. O rei dos céus, o Messias, o rei do universo. Aquele que estava lá na sarça, lá, passeando com os 3 jovens. Percebe que disse, está escrito que multidões... mas não jogamos 3 na fornalha? Estou vendo 4. Sim, esse que é o Messias, o Salvador. Percebe? Acorda. Se você conhece alguém, se o Pai abrir teus olhos espirituais, você vai ficar em cima do muro, né? Você vai andar no rol dos mornos, né? Porque o Criador fala assim, os mornos eu vou vomitar tudo. Você já está com o logotipo, né? Morno, né? Não. Covarde. Eu não sei que logotipo está nas suas costas já. Mas se você conheceu a verdade, se você conhece a verdade do reino dos céus, se o Espírito abriu teus olhos espirituais, minha filha, não deixa o carimbo morno, covarde, ingrato, vaso podre, vaso da desonra. Muda esse logotipo, pô. Até quando? Tá bom, se você não mudar, o próprio Criador, o grande eu sou, mudará. E no dia que ele mudar, você vai saber que ele vai te avisar para você. Aí você fala, mas como? Sim, minha filha, o corpo pode estar de tudo quanto é jeito, o corpo físico. A alma, minha filha, ele fala com a alma. A alma vai ouvir. Então você vai ouvir. Então você acorda, hein? Acorde e avisa os que estão cegos e dormindo, hein? Esse é o aviso.